Paz, Senhor, para todos. Graças a Deus estamos reunidos neste tempo, depois de um período breve de oração, para nós meditarmos na palavra de Deus. E quando estávamos pensando naquilo que meditaríamos neste dia, na palavra de Deus, o pensamento que me veio à mente e ao coração foi acerca das nossas responsabilidades para com Deus. Eu me questionei a mim mesma qual era ou quais são as minhas responsabilidades no reino de Deus. E às vezes a gente pensa sobre isso e as respostas podem ser tão amplas. Será que louvar a Deus, é uma responsabilidade nossa? A gente lê Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho, é um imperativo de Jesus. Será que esta é também uma responsabilidade nossa? É de alguns? Até porque este mandamento, tal qual está escrito, nos mandaria ir a todo mundo. Talvez sair, não é, da nossa terra e pregar o evangelho. E a realidade que a gente vê das multidões dos crentes, e a gente pode ver em geral, e a gente pode olhar para nós mesmos também. Será que nós cumprimos todas essas coisas que nós entendemos ser responsabilidades? E será que elas são verdadeiramente responsabilidades? O que mais? Ter o dom do Espírito Santo, um dom, ou até mesmo ser batizado no Espírito Santo, é responsabilidade do crente? Dizimar é responsabilidade do crente? Hospedar outras pessoas, não só dar esmolas ou ajudar, ofertar, mas hospedar também é uma realidade que está escrito na Bíblia Sagrada. E a minha pergunta é, são estas responsabilidades nossas? E orar é responsabilidade? Jejuar? Então veja, a gente podia continuar trazendo uma série de coisas que a Bíblia nos mostra ser parte daqueles que pertencem ao reino de Deus. E a pergunta é, e ficou sobre o meu coração, qual é verdadeiramente a nossa responsabilidade? Então eu comecei pensando no que é responsabilidade, primeiramente. Porque alguma dessas coisas que nós mencionamos são coisas que nós fazemos para agradar a Deus. Agradar ao Deus que nos chamou, ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos vocacionou, ao Deus que nos amou. Amém? Então, nós fazemos não necessariamente por responsabilidade, mas por amor, para agradar a Deus. Há outras coisas destas que eu mencionei e outras tantas, que nós fazemos até para conservar a nossa vida em fidelidade ao caminho de Deus. Ou seja, por exemplo, se nós não obedecermos a Deus no sentido de não pecar, o que vai acontecer se nós pecarmos é que principalmente se nós vivermos em pecado, que é a colocação bíblica, se nós caminharmos um caminho de pecado, nós estaremos saindo do caminho estreito, estaremos caminhando no largo e, portanto, o caminho largo não leva ao céu, não leva à presença de Deus. Então, uma vida de pecado destruiria a nossa fé. Uma vida de pecado não funcionaria para nós chegarmos aonde queremos chegar pela graça de Deus, que já nos comprou, que já nos adquiriu, que é chegarmos ao céu, a nossa salvação eterna. Glória a Jesus, a dádiva maior que o Senhor Jesus concedeu a nós, perdão dos pecados e a possibilidade, aleluia, a garantia nele de estarmos para sempre com o Senhor. Então, algumas dessas coisas, em verdade, eu não chamaria de responsabilidade, pelo menos não necessariamente para com Deus, talvez vista como para nós outros, até para o nosso bem, de permanecermos da fé. Agora, então, vamos olhar para com a pessoa de Deus. Deus tem o seu reino hoje vigente neste mundo através da igreja. Jesus veio, anunciou este reino e nós vemos a coroa
né, do evangelho, dessa nova dispensação ali com a descida do Espírito Santo no Pentecoste, e agora nós somos conhecidos e reconhecidos como a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, aleluia, e portanto como igreja e indivíduos parte desta igreja, com certeza a Bíblia Sagrada nos traz o entendimento da parte de Deus de quais são as nossas responsabilidades. Primeira pergunta: será que temos alguma responsabilidade? A Bíblia nos falará. Queridos irmãos, quando eu penso em responsabilidade, alguém que é responsável por alguma coisa, a primeira ideia que me veio à mente é que ele vai ter que prestar contas. Quando eu deixo a minha filha responsável por cuidar do irmãozinho dela ou por guardar a mercadoria que eu comprei, então logo eu vou verificar se ela fez conforme nós combinamos, conforme aquilo que eu mandei ela fazer. Então a primeira coisa para descobrirmos a nossa responsabilidade é descobrirmos o que é responsabilidade. E o meu entendimento é este primário de que responsabilidade para com o reino de Deus é aquilo que o rei do reino vai prestar contas comigo. Aleluia! Então eu vou levar você a Mateus capítulo 25, porque quando eu pensei isso, eu logo fui levada a este texto, a esta parábola que Jesus deixou para nós, né? No versículo 14 em diante, Mateus 25, 14 em diante, há uma parábola que fala sobre esta prestação de contas. Ora, se nós temos uma responsabilidade ou algumas responsabilidades para com o reino de Deus, então se somos responsáveis, ou seja, haveremos de prestar contas diante de Deus por aquilo que nós somos responsáveis. E eu encontrei logo a seguida duas vertentes para eu e você ou alguém ser responsável por alguma coisa, prestar contas. Algo tem que lhe ser dado. Alguma capacitação, ou mesmo uma tarefa, ou um lugar para trabalhar, ou algo com que trabalhar. Né? A gente não pode prestar conta do nada, só da consciência, porque esta não seria uma responsabilidade, cairia naquilo que nós falamos antes. Amém? Então, quando nós pensamos nesta responsabilidade de que alguém há de dar conta a Deus por ela, há uma vertente que é o que nos foi dado em mãos para fazer e a outra vertente que é o que nos foi mandado, ou seja, a orientação, a ordem do Senhor. Se for um trabalho humano, o nosso chefe, ele vai nos dar talvez um computador para trabalhar, uma enxada para trabalhar, seja qual for a sua profissão, você vai receber algo da parte dele para poder trabalhar. E também vai receber dele uma função, um mandato. Ele vai dizer, se o teu trabalho for com uma enxada, no fim do dia, eu quero tanto parte deste campo já preparado para semear a semente, né? Se o teu trabalho for de ensinar numa classe de aula, crianças, ora, até o fim do dia, o que você planejou no planejamento como professor, todo este material tem que ser ensinado às crianças. Assim, há algo mandado. Aleluia. Vamos à parábola. Eu, com certeza, você já teve tempo de abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, 14 em diante, o texto diz assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então eu quero fazer uma pequena pausa aí para chamar a atenção. Esta é uma parábola, portanto, uma história, uma narração não real, mas que conta, que explica uma realidade espiritual, não é isso? E Jesus está explicando sobre esta realidade através desta parábola. E este homem que partiu, Jesus veio, Jesus cumpriu a sua missão e ele partiu, né? Então, neste paralelo, este homem que partiu para fora da terra chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos,
e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e o quê? Fez contas com eles. Então, eles receberam algo da parte do Senhor e receberam um mandato, uma responsabilidade. A responsabilidade aí está inferida, ou seja, está indireta. Não há neste texto uma palavra clara do Senhor do que eles tinham que fazer, mas veja de que aqueles talentos que foram recebidos foram negociados, foram granjeados e se tornaram outros talentos que foram lucros para o seu senhor. E foi fazer conta. Vamos a partir do versículo 20 seguir a leitura. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, ajuntas, onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Ora, este final até me assusta, porque a seriedade daquilo que Deus coloca como responsabilidade em nossas mãos. O que eu, a princípio, pensava que seria um prestar de contas somente a nível de galardoamento, me parece ser mais sério. Ou seja, eu entendo agora, por esta parábola, se torna claro que nós temos responsabilidades no reino de Deus. Aleluia. E que nós haveremos de prestar contas diante do Deus deste reino. E que ele vai prestar contas para saber aquilo que nós fizemos, ou, enfim, fomos responsáveis sobre aquilo. E agora vem as duas partes que nós estávamos analisando. A primeira ela é o que Deus nos deu, ou seja, nós somos responsáveis tendo em vista que o Senhor nos deu algo na mão. E esta parábola nos esclarece isso. Ora, a palavra aqui diz que foi dado diferentes talentos aos seus servos. Imagino, aqui, questão de dinheiro, os talentos eram iguais, foi a diferenciação de quantidade. No entanto, no contexto, que aqui não é da parábola, mas do paralelismo da parábola para com a realidade da igreja, isso é fácil de ver no Novo Testamento, uma vez que os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons naturais são diversificados. Ou seja, cada um de nós tem um ou dois ou diferentes, né?
Alguém pode ter um dom espiritual, mas ter alguns dons naturais que Deus providenciou e colocou nas suas mãos. Então, o primeiro lado da nossa responsabilidade, a pergunta para a nossa resposta é: o que é que Deus nos deu? E a resposta está a nível teórico nesta parábola. Ele nos deu os talentos. Amém? Então, qual é a nossa responsabilidade em função dos talentos que Deus nos concedeu? Fica claro também por esta parábola que a nossa responsabilidade é cultivar este talento. É usar este talento, porque aquele que guardou, lembra disso? Que escondeu, ele foi punido. Ele foi retirado do contexto do reino de Deus, inclusive. Então, foi uma situação muito séria. Ou seja, aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos como talentos, como algo que vem de Deus para nós individualmente, então torna-se uma responsabilidade para nós cultivar e usar estes talentos, gastar estes talentos para a produção de algo, para frutificar alguma coisa. Aí vem o outro lado do assunto de responsabilidade. Quando nós temos uma responsabilidade, no paralelo do serviço que nós falamos a princípio, o chefe tem que dar alguma coisa e tem que mandar alguma coisa, ou seja, requerer uma função, uma tarefa para nós. E nesta seguinte vertente, a palavra-chave chama-se obediência. Ou seja, nós somos responsáveis por alguma coisa que o Senhor nos entregou. Não veio de nós necessariamente, direto. São dons naturais, são dons ou chamados espirituais que o Senhor nos entrega, uma vez que nós entramos como parte deste reino. Estamos falando de responsabilidade diante de Deus e no contexto do reino de Deus. Então, no contexto da nossa entrada neste reino, Deus nos esclarece as ferramentas, os talentos, os dons espirituais ou naturais que Ele nos entregou individualmente. Portanto, nós somos responsáveis individualmente diante de Deus. E como mostra essa parábola, haveremos de prestar contas individualmente diante de Deus. Amém? Ora, por um lado, temos que olhar este talento e não guardá-lo. Então, somos responsáveis de usar o nosso talento, reconhecer que o temos, saber quem nos entregou e não guardar. Aleluia! Não desperdiçar, não jogar fora, não gastá-lo fora do reino de Deus, mas usá-lo, cuidar e usá-lo para frutificação dentro do reino. Mas como? Aí vem a outra parte. De acordo com aquilo que o Senhor nos oriente. E a palavra-chave aí, voltamos a dizer, é obediência. Para Paulo, por exemplo, um exemplo, claro, grandíssimo dentro do contexto do Novo Testamento, alguém que foi chamado ao ministério, mas ele tinha consciência do chamado de Deus para ele. Ele sabia para que foi chamado. Nem todos têm o mesmo chamado de Paulo, com certeza não. Nem todos têm o chamado de Febe, uma irmã, uma mulher que servia na igreja. Aleluias. Nem todos têm o chamado de Tito. Nem todos têm o chamado, enfim, nós podíamos nomear cada um da Bíblia Sagrada e alguns, tantos que o nome nós desconhecemos, mas que tinham uma participação ativa na obra do reino de Deus, até porque todos nós temos e todos nós haveremos de um dia dar conta diante do Senhor dos talentos, das nossas responsabilidades no reino de Deus. Então, segundo eu entendo neste casamento dos dois lados na parábola, os talentos são dados para frutificação no reino de Deus, ou seja, para ser multiplicado. E eu quero ainda te levar a um texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 9, quando nos esclarece as nossas participações distintas. Nem todos nós temos as mesmas responsabilidades diante de Deus.
Como eu disse no princípio, às vezes, quando a gente pergunta sobre responsabilidade, parece que são coisas comuns. Louvar a Deus, adorar a Deus, né? Dizimar, orar, jejuar, obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus. Mas o que nós aprendemos neste contexto hoje de que é responsabilidade, ou seja, aquilo que haveremos de dar conta, não pela salvação da nossa alma. Se nós desobedecermos e andarmos no caminho de desobediência, nós vamos perder a nossa salvação. Não podemos fazê-lo. Mas há algumas coisas que no caminho da obediência, Deus nos coloca responsáveis por elas. Aleluia! E estas coisas são individuais, são distintas um dos outros. E aí vem esta beleza bíblica que fala de um corpo, Cristo sendo a cabeça e o corpo sendo vários membros. A mão não pode dizer à orelha, você não serve para nada, mas eles têm trabalhos distintos. E esta é uma beleza. Somente capaz de entender em sua plenitude aqueles que entendem e aceitam a obra plena do Espírito Santo na dispensação que nós vivemos. Há muitos religiosos cristãos que não entendem isso e ficam presos na primeira parte, nunca vão entender a verdadeira e total responsabilidade que nós recebemos do Senhor no reino de Deus, na dispensação que nós vivemos. Ela existe? Existe. E ela é individual, e é o Espírito Santo este que nos vai fazer entender, aleluia, e nos ajudar a colocar em prática e a cumprir e a multiplicar para quê? Para que possamos prestar contas diante de Deus um dia, aleluia, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quem pode dizer amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 9, o texto diz: pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, Paulo e Apolo só podem fazer aquilo que o Senhor deu a eles, a capacidade, o lugar, aleluia, o ministério, a graça para fazer. Sigo no versículo 6. Eu plantei, é Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, mais uma vez, mais um texto que esclarece que a nossa participação pode ser distinta. Aqui havia inclusive um problema, os irmãos estavam se dividindo em grupos. E Paulo termina com isso nesta instrução linda, clássica, maravilhosa, que nos mostra que nós temos distintas responsabilidades. No caso da igreja de Corinto, ele foi o plantador do evangelho. E sendo apóstolo, saiu, viajou, foi fazer a obra em outro lugar, alguém veio regar, alguém veio discipular, alguém veio cuidar das ovelhas. Alguém veio continuar aquela obra, tem dons diferentes, talentos diferentes, mas veio trabalhar na obra do Senhor e no contexto aqui, a igreja de Corinto. Então há trabalhos distintos e Paulo aqui os chama a atenção disso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ou seja, os talentos Deus dá em nossas mãos para usar. Mas o lucro, o milagre, a obra acontecendo, o reino de Deus expandindo, aleluia, a edificação ocorrendo na prática, a realidade espiritual de libertação, de crescimento, de edificação, é uma obra de Deus. Nós temos os talentos dados por Deus, nós temos que ir cumprir, ou seja, ser responsáveis com a missão e com as dádivas que Deus colocou em nossas mãos para trabalhar, mas é Deus quem faz o milagre, é Deus quem obra nos corações, até porque o contexto que nós estamos falando é do reino de Deus, um reino espiritual, no contexto que nós estamos vivendo, da dispensação da graça, aleluia. Sigo a leitura. Porque nem o que planta, versículo 7, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Veja que num contexto completamente diferente, Paulo nos traz essa mesma realidade. De que estes dois obreiros, aqui está fazendo uma distinção somente entre dois obreiros, haverão de dar conta diante de Deus para com a obra que lhes foi dada.
segundo o trabalho de cada um deles, significando que o trabalho que lhes foi dado era responsabilidade de cada um, porque haverão de dar conta e o Senhor galardoará, ou seja, pagará, aleluia, com este galardão espiritual, a obra de cada um deles. E eu termino com o versículo 9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia! Então aqui haveremos de dar conta. Quais são as nossas responsabilidades? Ora, começa com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Talentos. Obras distintas, talentos distintos. Mas que, juntando estes dois textos, eu quero te chamar a atenção que tudo o que fazemos está cooperando com Deus. O reino é de Deus. Quem amou o mundo foi Deus que enviou a Jesus e nos salvou a nós e nos colocou no contexto do reino de Deus. Faz sentido? O autor da salvação, o autor e o dono deste reino, aleluia, o dono desta terra, o dono desta seara é Deus Pai. Nós, portanto, como termina de uma maneira bela este texto do versículo 9, 1 Coríntios 3 e 9, porque nós somos, disse Paulo, cooperadores de Deus. Então, este assunto de responsabilidade é num trabalho de cooperação com Deus, no reino de Deus, aleluia. Portanto, é uma responsabilidade espiritual. E aí vem coisas paralelas que não são chamadas responsabilidades, mas que nós devemos cuidar delas para que possamos ter força, ter graça, para que possamos, afiar as nossas ferramentas, que são estes talentos, ferramentas para usar os talentos, seja o que for que Deus tem colocado nas nossas mãos. Precisamos viver estas outras coisas para melhor cumprirmos as nossas responsabilidades, porque responsabilidade é aquilo que eu vou prestar conta diante de Deus. Amém? Ora, então a primeira coisa que eu aprendo aí que nós estamos cooperando com Deus. E a segunda coisa são as armas, os talentos, o que a gente vai usar para cooperar com Deus, foi aquilo que Deus nos deu. Armas espirituais, o batismo no Espírito Santo é uma arma espiritual. Os dons espirituais que podem vir ser dados a nós, portanto, buscar os dons é afiar, é procriar, aleluia, é fazer os nossos talentos se multiplicarem. E isso nós não alcançamos, ou seja, naquela parábola que fala de talentos, de dinheiro, quando Deus fala com aquele que escondeu, ele diz, põe pelo menos nos banqueiros. Mas quando nós falamos de dons espirituais, não existe banqueiro para dar lucro, aleluia. Mas há um Espírito Santo que foi enviado para estar conosco. Aqui nós somos chamados pelas Escrituras e pelo Senhor a buscar estes dons, buscar estes talentos. Se Deus nos tem dado graça, chamada, talentos, vocação numa área espiritual, precisamos buscar estes dons. É parte da nossa responsabilidade. Porque se nós não cuidarmos deles, usarmos eles e buscarmos estar com essas ferramentas em dias, usáveis, em boas condições, até mesmo melhoradas, né? Quem usa maquinaria sabe, é um óleo melhor que faz aquilo funcionar melhor. Tudo isso são coisas que estão disponibilizadas para nós pelo Espírito Santo nessa dispensação. E é nossa tarefa, sim, é nossa responsabilidade. Se nos foi dado um mandato, e isto é individual, a chamada de Paulo não era a mesma específica de Apolo. Amém? A minha chamada não é a mesma específica tua. Cada um de nós temos uma vocação no reino de Deus, mas para isso precisamos dar ouvido ao Senhor e entender desde os dons, desde os talentos até o mandado de Deus para a nossa vida. Então a palavra-chave da nossa responsabilidade é o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E há uma direção geral de Deus, há um chamado geral de Deus. Por exemplo, alguém que vai ser um missionário, além-mar. Mas há obediências diárias, é o caso de Paulo. Paulo foi chamado para apóstolo dos gentios. Portanto, o que ele devia fazer é
viajar pelo mundo gentílico, anunciando o evangelho e abrindo igrejas. Evangelizando, formando obreiros, colocando na direção das igrejas, e este foi o seu chamado. Mas neste caminho fazia parte a comunhão com o Espírito Santo para ouvir a direção de Deus. E aconteceu algumas vezes que ele tinha um plano, um projeto, vou a tal cidade. E o Espírito Santo lhe dizia, não é o que eu quero que seja. Não é este o caminho. Às vezes por sonho, aconteceu uma vez por uma visão, ou pela palavra direta do Espírito. Então veja que beleza desta dispensação, e por isso eu digo, se nós não vivemos o evangelho pentecostal, nós não estamos vivendo o evangelho bíblico. Porque esta é a maneira que as coisas trabalham na nossa dispensação do evangelho do Novo Testamento. E está aí Paulo para ser este exemplo, e nós, nos dias de hoje, e na história que temos vivido também. Aleluia! Temos os talentos, temos a vocação que quem nos dá é o Senhor. Não existe uma vocação na Bíblia, são diversas. Não podemos todos cumprir tudo. Então, como é que nós sabemos a diferença? É o Espírito Santo que nos dirige, que fala conosco. Aleluia! Aleluia! E neste contexto do evangelho pentecostal, nós ouvimos sim a voz do Senhor. Nós entendemos sim a direção do Senhor e devemos buscar saber, porque haveremos de prestar contas em relação a elas. Amém? Então, as armas são os talentos espirituais e naturais que o Senhor nos dá. Porque alguns de nós temos talentos naturais para música, outros para fala bem ou ensina, pessoas que são professores ou ensinadores naturais. Outros podem ter, são hospedeiros, são amáveis, isso é algo natural da pessoa, não precisa nem se esforçar. E o Senhor usa os nossos talentos naturais. Amém? Mas na direção do Espírito nós aprenderemos a obedecer. E a obediência é a chave do mandato. O que Deus nos deu, que são os talentos, e o mandado de Deus, o que Ele nos manda fazer. Há uma direção geral que nunca é detalhada. Você, nem crente nenhum, conhece todo o seu caminho, tudo que ele vai ter que fazer até o fim da sua carreira, não. Mas há um caminho geral. O Espírito Santo nos guia a algo que seja o dom para nós. Alguém na área do ensino, outra na área do serviço, enfim, outra na área da música e outras coisas juntos. Veja que Paulo, claramente a gente vê mais de um ministério presente ativamente na vida de Paulo, mais de um. Então, o que eu quero terminar aí é com a última frase deste versículo 9. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Ora, Paulo está dizendo, igreja de Corinto, vocês são a lavoura de Deus. Lavoura é o quê, irmãos? Plantação de comida. Nós somos cooperadores de Deus. A nós foi dada uma responsabilidade no reino de Deus. E ao cumprirmos, nós estamos cooperando com o Deus desta terra. E vocês são a lavoura de Deus. São a terra. São aquilo que precisa ser trabalhada, aleluia. Significando o quê, irmãos? Que toda a nossa responsabilidade no reino de Deus está correlacionada com a igreja de Deus. No caso deste texto, Paulo está dizendo explicitamente Corinto. No entanto, aqui está claro e evidente que é a igreja de Deus. E veja, ele diz, somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E há outro texto na Bíblia que fala de nós como crentes, a igreja sendo o edifício de Deus. Fundada, a pedra fundamental é Cristo, a pedra de esquina. Nós somos edificados, não é assim? Então, este trabalho de edificação, veja, a lavoura fala de o quê? De fruto. Então, espalhar a semente, cuidar da semente, regar a semente, adubar a semente, fazer ela expandir aquela terra, colher os frutos, tudo isso é obra dos cooperadores. Cada um tem a sua responsabilidade, mas tudo está vinculado com a igreja de Deus. Então, nós não somos responsáveis por coisas fora, aleluia. Nós somos responsáveis para com a igreja de Deus. Nós haveremos de prestar conta,
por aquilo que nós fizemos para com a igreja de Deus. E parte dela é evangelizar, porque estamos plantando e trazendo novos, estamos abrindo a lavoura, aleluia, estamos fazendo esta lavoura maior, glória a Deus, para dar mais frutos e fruto com abundância. E quando falamos de edifício de Deus, então fala-se de crescimento, fala-se de edificação. Então nós somos responsáveis em trabalhar para a edificação da igreja, com os nossos dons diferentes, com as nossas talentos diferentes, com as nossas responsabilidades diferentes. Devemos fazer tudo isso e buscar entender, mas entender que está tudo conectado com a edificação do reino de Deus. Então, se na nossa vida, se o que nós estamos pensando, fazendo, não está trazendo edificação, não está trazendo, não está cooperando com Deus no cuidado da lavoura, algo está errado, estamos falhando com a nossa responsabilidade. É hora de olharmos para as nossas ferramentas e dizer ao Senhor, aonde está a ferramenta que tu nos deste, que eu devo ter guardado e não estou usando mais. O talento, o dom, porque haveremos de prestar contas. Lembremos-nos da parábola daquele último que disse, eu guardei, não podemos guardar. E cooperando com este texto, nós entendemos, precisamos usar no contexto da igreja do Senhor Jesus. Então, terminando, quais são as nossas responsabilidades, as quais haveremos de prestar contas? Primeiro, nós temos responsabilidade de cuidar e de usar os nossos dons. Segundo, temos responsabilidade de frutificar em prol da igreja. E em terceiro lugar, temos responsabilidade de obedecer às direções que cada dia o Espírito Santo nos concede para a glória do Senhor e edificação do seu corpo. Amém.